Geralmente elas têm um papel importantíssimo na trama, às vezes elas são as protagonistas das produções, mas quando a gente vai fazer uma pesquisa ali com os fãs de cultura pop, nem sempre elas estão presentes entre as mais amadas. Por isso hoje eu vim enaltecer as personagens injustiçadas de ficção científica. Vem comigo nessa! Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu e ama esse tipo de lista, por aqui sempre rolam esses conteúdos incríveis. Já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, eu posso te garantir que vai valer muito a pena. Se esse não é o seu primeiro vídeo aqui do canal, você sabe que este aqui é o nosso cenário original e aí a gente teve que dar uma paradinha pra gravar em casa durante a pandemia, mas agora que já tá dando uma aliviada, a gente vai retomar aos poucos o cronograma de gravações por aqui. Ainda não vão ser todos os conteúdos que vão sair aqui no cenário, mas a gente já tá produzindo algumas coisinhas bem legais. Quando se fala de ficção científica, de personagens injustiçados e de personagens problemáticos, a gente não pode deixar de começar por aquela que provavelmente é a maior franquia de todos os tempos. Cada um tem o seu personagem favorito nessa franquia, mas pode-se dizer que é um consenso que a Padmé não é uma das personagens mais queridas. Por muita gente, inclusive, ela é odiada. Não por mim, as pessoas sempre me olham torto quando eu falo que ela é uma das minhas personagens favoritas. Porém, por causa de contexto, e eu vou explicar aqui. Eu acho que a Padmé é injustiçada principalmente por causa do Anakin. O Anakin jovem é extremamente chato, imaturo e o tempo todo a relação depende muito mais da Padmé pra andar do que dele em si, porque ele é um peso morto na maioria do tempo. Não me critiquem, tentem entender o meu ponto porque eu acho que eu tenho um argumento bem legal. Eu acho que a Padmé é uma personagem incrível, inclusive se eu pudesse escolher, eu teria colocado ela em outro par romântico. Eu acho que se você parar pra analisar a personagem sozinha, ela tem uma personalidade muito bacana, inclusive a Leia tem muito dela, essa questão de ser decidida e de ser muito mais contundente ali no relacionamento. Acontece a mesma coisa com a Leia com o Han Solo, às vezes ela é meio assim e ela vai lá, ela dá a palavra final e ela não abaixa a cabeça, e ela é uma personagem muito importante, não só porque se não fosse ela a gente não teria a Leia, que com certeza é uma das favoritas aí dos fãs, uma das minhas favoritas, mas também porque ela é a última conexão de humanidade, eu acho, e sentimental do Darth Vader pra ele realmente, tipo, ir pro lado negro. Eu acho que é a última coisinha realmente humana que tinha nele que morre junto com ela, então eu acho que tem uma mudança bem clara ali no tom da personalidade dele, das ações, depois que ela morre. Eu estou aqui para enaltecer a Padmé porque ela é uma personagem muito bacana que infelizmente foi prejudicada pelo seu par romântico. Não sei em qual ordem você vai assistir se você nunca viu, mas para você não ficar perdida aí, a Padmé aparece em A Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith, beleza? Seguindo com uma das minhas personagens favoritas recentes, quem já viu alguns vídeos aqui do canal, principalmente em que eu falo de séries, eu sempre digo o quanto eu tenho um pouco de dificuldade em começar séries novas, porque se eu gosto de uma série, geralmente são as antigas, eu me apego a ela e eu fico ali pra sempre, é muito difícil eu sair, mas eu consegui me engajar com uma série nova, que foi The Good Place, lançada em 2016 e teve 4 temporadas, uma série de comédia. Eu comecei a assistir de uma maneira bem despretensiosa e eis que me deparei com a Janet. Pra quem não sabe, contextualizando rapidamente, The Good Place é uma sátira ao que pode acontecer no pós-morte. Geralmente a gente tem a noção de céu e inferno, e lá seria o lugar bom e o lugar mau, e eles fazem de uma maneira bem estereotipada mesmo, pra ser bem engraçada o que pode acontecer quando você parte dessa por uma melhor ou por uma pior. E a Janet é uma inteligência artificial, tipo, vamos colocar
uma Alexa, só que muito mais avançada. Então ela tem todo o conhecimento do universo, tem várias Janets e ela ajuda ali a manter o lugar bom e o lugar mal em ordem e ajuda os arquitetos que projetam ali. Ela é muito interessante, ela tem umas tiradas excelentes pelo fato dela não ter essa noção de humanidade, porque ela é meio que um robô, mas ao mesmo tempo ela começar a ter crises existenciais sobre quem é ela, sobre o que ela realmente quer e tal. Ela começa a fazer umas perguntas muito loucas e muito engraçadas e ao mesmo tempo muito filosóficas. Eu acho que The Good Place infelizmente ficou restrito ao nicho. No item específico tem uma base de fãs bem legal, mas eu gostaria que tivesse sido uma série super hypada, que as pessoas tivessem abraçado mais, porque a Janet é extremamente lendária e com certeza ela é uma das melhores personagens. Seguindo com uma personagem que eu adoro, mas eu meio que demorei um pouco a entender exatamente quem é ela. O Oráculo, lá da trilogia Matrix. Se você nunca assistiu, você está de bobeira, pelo amor de Deus, já falei isso várias vezes aqui. Inclusive, a gente tem um vídeo muito bacana falando sobre o nosso amado Keanu Reeves, um dos atores mais legais de Hollywood. E eu comento lá sobre Matrix, que deve ser o filme mais famoso dele, né? A franquia mais famosa que ele participou. Se você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, clica aqui no card ou no link da descrição que tá imperdível. E o Oráculo meio que prevê ali a chegada do escolhido, que é o Neo, interpretado pelo Keanu Reeves. Então, além dela ter que surpreendeu a todo mundo, porque eles começam a falar ali, se você não sabe de nada, fala o oráculo, você imagina um homem. E a gente chega lá, é uma senhorinha super simpática, com uma aparência, entre aspas, super comum. E como se já não bastasse essa participação incrível dela fazer essa previsão maravilhosa e confundir ali as ideias do Neo com os seus conselhos metafóricos, ela continua aparecendo, ela aparece nos 2 primeiros filmes, interpretada pela atriz Gloria Foster, que infelizmente faleceu em 2001, e aí no terceiro filme da franquia ela foi substituída por outra atriz. Eu particularmente prefiro a Gloria Foster, eu achei que eu consegui me identificar bem mais com a personagem interpretada por ela, e eu até demorei um pouquinho a entender o que era exatamente o Oráculo. Na verdade, ela é meio que um programa ali dentro da Matrix que se rebelou e foi fazer a própria jornada dela. Ela deixou de cumprir o que ela foi programada pra fazer e ela começou a viver da maneira que ela achava que deveria e meio que fugindo, driblando ali o algoritmo e tal pra não ser pega e meio que ajudando os humanos também, né, que estavam tentando sair da Matrix. Então é uma personagem muito lendária. Eu até fico um pouco surpresa porque Matrix é comentada até hoje, a gente nunca vai deixar de debater as teorias de conspiração, mas eu vejo que se fala muito pouco sobre a Oráculo, então eu vim enaltecer essa injustiçada aqui. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí porque ainda faltam 2 personagens que eu tenho certeza que você vai gostar muito de relembrar aqui comigo. Mas não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @canalbis, um perfil inteiramente dedicado aqui ao canal, onde saem bastidores, notícias e muito mais, você vai amar. Me segue lá no Instagram e no Twitter também, que eu faço um conteúdo extra bacaníssimo, @aba nos 2. E se você não quiser sair daqui para nos seguir lá no Instagram, não quiser ter esse trabalho, e estiver assistindo pela TV ou pelo computador, é só aproximar o seu celular desse QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela, que você vai direto lá para o nosso perfil, beleza? E se você quiser contratar o Rafa para fazer trabalhos de edição como esses maravilhosos que tem aqui no canal, é só seguir lá @rafafidelis_, mandar uma DM para solicitar todas as informações, porque o job é de muita qualidade. E claro, não esquece de deixar o like, que é muito importante para o YouTube entender que você tá curtindo e quer continuar recebendo as notificações, mas também é muito importante ativar o sininho, porque o YouTube precisa de todos os sinais possíveis. Se inscreve, indica pros seus amigos, eu tenho certeza que se você tá curtindo, tem algum amigo seu também tem a mesma vibe nerd que você e vai amar o nosso conteúdo. Bom, essa personagem aqui eu tava tentando encaixar, eu já fiz algumas menções rápidas sobre ela aqui em outros vídeos, mas eu tava tentando encaixar ela em algum vídeo pra falar um pouquinho melhor, porque eu amo demais. Recentemente eu assisti esse filme com o Rafa, que ele não conhecia, então eu apresentei pra ele. A Ava de Ex Machina é uma das personagens mais incríveis da cultura pop e totalmente injustiçada, coitada. Filme de 2014, interpretado
interpretada pela Alicia Vikander, que também interpretou a nova versão da Lara Croft. Então provavelmente você conhece essa atriz. E a Ava é uma robô que foi criada com uma inteligência muito avançada por um especialista. E esse cara é meio tosco, ele tem um histórico muito torto lá de abuso físico e psicológico em relação às robôs que ele cria, que são do sexo feminino. Então tem toda uma questão de misoginia e machismo elevada à 10ª potência dentro do universo de ficção científica. Então eu acho essa discussão muito válida, porque quando a gente pensa em abuso físico e psicológico, qual é o limite disso? Se ela é um robô, ela pode ser usada da maneira que o criador dela imaginou. Então eu acho uma discussão muito interessante. A Ava, além dela ter um design muito interessante, inclusive esse filme ganhou o Oscar de efeitos visuais, não é pra menos, é muito impactante, porque deixa bem claro ali as partes dela que são metálicas e tal, mas ao mesmo tempo o robô ela consegue ser muito bonita e consegue ser muito carismática, tanto é que tem um personagem lá que se apaixona por ela. Mais do que isso, além dela ser super inteligente, super perspicaz e dela ir enrolando ali os personagens masculinos, você pode concordar ou não com o que ela faz no final, mas eu acho que tem uma certa justificativa e é compreensível de certa forma. Se você não conhece muitas pessoas e meio que a única pessoa que você conhece foi abusiva com você, é claro que você vai dar um jeito de fugir daquele ambiente e vai generalizar todas as pessoas, e se você foi sacaneada, você vai querer sacanear de volta. Então, por mais que aquele final ali seja meio confuso, ela deveria ter feito aquilo ou não deveria, eu acho que é bem compreensível pra situação dela. Esse filme tem fãs bem nichados, assim, pra quem realmente gosta desse tipo de filme, mas eu acho que ele não atingiu o grande público e é uma pena, porque é uma personagem muito complexa, com uma discussão, como eu falei, social e tecnológica, as duas coisas emaranhadas, que vale muito a pena. Se você não conferiu, corre lá pra dar essa assistida em Ex Machina, porque vale muito a pena. E a nossa última personagem, que na minha opinião pode passar o tempo que for, ela sempre vai ser a maior injustiçada de todos os tempos, que é a Lilo de lá de O Quinto Elemento. Lilo Dallas Multipass. Filme de 1997, ela é interpretada pela Milla Jovovich. É um filme de ficção científica meio... ele é meio tosco em alguns aspectos, eu concordo. É um blockbuster, assim, bem sessão da tarde mesmo. Tem umas paradas bem duvidosas. No caso, o par romântico dela é o Bruce Willis, então fica bem característico ali daquele período dos anos 90. Mas além da personagem ser lindíssima, tem um visual muito icônico que serve de referência até hoje em outras produções da cultura pop. Ela também tem um papel fundamental ali na trama, porque ela é responsável por unir ali as 4 pedras que são necessárias para salvar a humanidade e tudo mais, mas ela também tem todo esse questionamento que é bem superficialzinho, até porque a trama não é muito profunda, mas ela é um ser extraterrestre que entra em contato com a nossa cultura. Também tem toda uma discussão, como eu disse, superficial, mas ainda assim uma discussão. Como os seres humanos acham que eles têm permissão para usar seres que são de espécies diferentes e que às vezes eles acham que devem ser submissos. Tem muito isso, inclusive tem um questionamento dela própria, dela não querer se colocar nesse lugar, porque ela meio que conhece a humanidade ali e vê que tem muita coisa errada com o pessoal da Terra, então talvez não seja tão legal assim salvar esse povo. Mas no fim dá tudo certo. Gente, não é spoiler, porque é filme de 1997, né? E aí ela consegue ficar lá com o Bruce Willis e o final é bem legal, apesar de ser bem clichê. Então eu acho que esse filme é muito interessante, tem um público também muito específico, ele meio que virou um cult por causa da tosqueira dele e tal.
Tosqueira, gente, me entenda, não é completamente tosco, mas tem algumas coisinhas meio esquisitas. Mas sim, por causa da tosqueira, por causa da época, por causa do tema, mas eu gostaria que ele fosse mais lembrado até hoje e que a Lilo recebesse mais atenção, porque ela é uma personagem muito incrível. Inclusive, nesse filme também tem outra personagem muito incrível, que é a Diva Plava Laguna. Eu sempre tenho que ler o nome dela porque eu esqueço. É um dos visuais mais incríveis da cultura pop, um dos visuais de extraterrestre mais diferentões que eu já vi. E ela é uma cantora toda glamourosa, assim, ela é meio que um avatar com um humanoide. E muito dificilmente eu vejo pessoas aqui do Brasil comentando sobre esse filme e sobre essa personagem. Lá fora tem um público bem legal, a galera às vezes se veste igual a ela no Halloween, mas as duas aí extremamente lendárias, então não poderia deixar de fazer essa menção aqui. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês acham que tem alguma outra personagem extremamente injustiçada que de repente eu posso fazer uma parte 2. Não esquece de se inscrever e deixar o like e até a próxima. Se esse é o primeiro... Inclusive a Leia tem muito da... Então provavelmente você já viu essa atriz. Então se você não conferiu, corre lá pra dar... Se você não conferiu, corre lá pra dar esse...